Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Tozini Freire. Eu sou a Maria Bofil, sócia nas áreas de fusões e aquisições, direito societário e investimento estrangeiro do escritório. E para me acompanhar no bate-papo de hoje, estou aqui com a Carla do Couto Batilana, também sócia nas áreas Corporate e M&A do escritório. Oi, Carla! Oi, Maria. É uma honra participar desse podcast com você para a gente discutir a questão de gênero no cenário transacional de fusões e aquisições do Brasil, com base nos dados levantados pela TTR Data, plataforma de tecnologia financeira que fornece dados transacionais e inteligência de mercado. E para a conversa de hoje, estamos aqui com a Daniela Leão, Customer Success Manager na TTR, e a Inaya Celistri, Research and Business Intelligence Team Leader, Brasil e Portugal. Oi, Daniela. Oi, Inaya. Contem um pouco para a gente sobre o contexto e a importância da análise de gênero trazida por vocês hoje. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com a Daniela, representando o TTR. Muito obrigada por estar nos recebendo. Bom, a demanda por esse relatório, ela começou no mercado espanhol, que é onde o TTR surgiu por um pedido de um grande jornal local. Os dados que utilizamos na análise são em relação aos últimos 3 anos, então a partir ali de 2022. Quando a gente estiver falando de 2024, durante a conversa, a gente vai estar sempre levando em conta todos os dados transacionais de janeiro a setembro desse ano. Eu acho muito interessante frisar que a plataforma ela é dinâmica e atualizada em tempo real. Então, hoje, se a gente for na TTR, os dados irão refletir o que já foi atualizado. Então, a análise ela está sendo fidedigna em relação à data de extração que foi feita ali no início de outubro. O relatório tem uma característica muito interessante, que é detalhar as transações que ocorreram nesse período no Brasil. Quantos homens e mulheres nas operações, quantos foram sócios e quantos foram associados. O TTR tem essa capacidade de análise porque colocamos os devidos advogados nas transações, muito por conta dos reportes que recebemos. Então, a gente só acrescentou uma camada de gênero, sendo assim possível a gente entrar no detalhe dessa análise. Bom, para complementar, primeiro também é um prazer estar com vocês, Maria e Carla, em mais um episódio aqui do podcast do Tozini Freire, tratando desse tema que é super relevante. Eu acho que tem vários pontos interessantes que a gente vai ver ao longo da conversa, mas para mim o que mais se destaca é o fato justamente de ser feito num contexto transacional, porque reflete um dos grandes pontos discutidos nessa temática de gênero, que não é só sobre ter mulheres na base, mas também na pirâmide, no topo, né? Então, quando a gente pega um recorte do universo transacional que envolve deals grandes, complexos, que movimentam a economia, relacionados aos maiores players do mercado, outras geografias, a gente não está falando de qualquer amostra. Na verdade, é um recorte, né, da realidade profissional de alta performance no Brasil e trata de um dos principais pontos da discussão da diversidade, que é: será que as mulheres de alta performance elas chegam na liderança? Né? Vejam, a discussão não é se elas são de alta performance ou não, é se elas chegam na liderança. Então, a gente sabe, né, que o TTR é bastante conhecido pelos assessores, sobretudo nos rankings de mercado, mas mais com um olhar quantitativo. Esse ranking de mulheres, em específico, ele serviu para trazer essa componente mais qualitativa, porque ela permite expandir essa análise por gênero, como a Inaya falou, e, no fundo, mostrar o resultado das práticas de diversidade que os escritórios estão tendo, né? Então, para fechar, a importância e o impacto que um ranking de mulheres líderes em M&A tem reside em um dos principais pilares do TTR, que é trazer transparência para o mercado, além de gerar uma visibilidade para as boas práticas, como é o caso do Tozini Freire, que inclusive se destacou com a Carla Couto entre as 10 principais profissionais atuantes em M&A no ano de 2023. Isso nos orgulha muito aqui no escritório,
né? E é importante que a gente tenha dados e agora que se possam quantificar e de forma qualitativa, né? Se possa visualizar como as mulheres de alta performance começam, assim, ou então começam a ocupar, ou começam a ser percebidas como ocupando os espaços de liderança, né? E então, ao longo dos últimos anos, a gente pode observar que houve essa mudança significativa da presença das mulheres nas grandes operações, né? Como vocês avaliam essa evolução no Brasil? Tem algum setor específico determinado que vocês percebam uma maior participação feminina em transações? Sim, sim. Bom, quando a gente olha os últimos 3 anos no Brasil, que é quando a gente extraiu esse relatório, em M&A, a gente vê que a participação das assessoras, quando a gente olha todos os cargos, tá? Sócias e associadas em conjunto, ela fica em torno de 43% ao ano, se a gente tirar uma média. Em 2024, a gente teve um ligeiro aumento dessa participação em relação ao ano passado, mas a gente ainda não fechou os números do último trimestre, né? Agora, quando a gente faz a quebra por cargo e a gente analisa separadamente sócias e associadas, aí a discussão ela começa a ficar mais interessante. Então, no nível Rising Star, que é o que a gente chama a categoria de associados, né, a participação feminina nos últimos 3 anos ela girou em torno de 51%, mas quando chega no nível Deal Maker, que são as sócias, essa participação fica em torno de 30%. Então, assim, isso sem contar, gente, nem foi objeto da análise, a gente vê os times de fundadores dos escritórios quantas mulheres têm, né? Mas se a gente olhasse, ainda ficaria mais discrepante. Bom, em complemento com o que a Dani trouxe, no TTR a gente trabalha com uma taxonomia super detalhada dos setores nas transações. O relatório que a gente está trazendo aqui, ele é focado em específico no setor da empresa-alvo. Isso nos permite identificar movimentações em áreas como energia, saúde e indústria. Mas aqui eu gostaria de destacar o setor de tecnologia. Os dados mostram que nos últimos anos a participação de homens e mulheres em tech tem sido bem próxima. Em 2023, por exemplo, as mulheres representam 45% do total, considerando tanto sócias quanto associadas. Até setembro desse ano, houve um aumento de 11% em relação ao ano passado, que fechou com 50% das transações envolvendo pelo menos uma mulher assessorando essas transações. É importante enfatizar que o setor de tech ele é o mais ativo em M&A no geral, independente do gênero nos últimos anos. E é legal analisar também que as mulheres estão com forte presença no setor mais ativo, que inclusive é o setor de destaque da Carla, né, que saiu no ranking com essa forte presença em tecnologia. Não, exatamente. É muito interessante ver essa análise e ver que, na verdade, ela reflete também o que a gente vê na realidade, né? Mas a gente também sabe que as mulheres enfrentam aí uma série de desafios no ambiente de trabalho, no mundo dos negócios, e, logicamente, não seria diferente no mercado de M&A. E aí, dentre esses desafios, a gente tem a subrepresentação em cargos de liderança, como, né, vocês mesmos notaram, o que acaba limitando as oportunidades de tomada de decisão e influência para as mulheres. Além disso, a gente tem aquele desafio de equilibrar as demandas profissionais com as responsabilidades pessoais em um ambiente que frequentemente exige aí uma disponibilidade total. E sem contar aí as barreiras culturais, os preconceitos sutis, né, que ainda persistem, que acabam influenciando a percepção de competência e potencial das mulheres, principalmente quando a gente fala aí de ambientes mais agressivos e que costumam ou costumavam ser dominados por homens, né? Então, tendo em vista esse contexto, Inaya, de acordo com esses dados levantados, vocês notaram uma atuação maior de mulheres em determinados tipos de transações? Então, na análise, observamos a distribuição por tipo de M&A. Por exemplo, no caso de M&A estratégico, as mulheres ainda possuem uma presença menor em comparação aos homens. Esse ano, 43% das transações contaram com pelo menos uma mulher na equipe de assessoria. E essa tendência é semelhante também observada em Venture Capital, com 40% de participação feminina, e em Private Equity também com 44%.
Se a gente entrar no nível de sócias, a participação das mulheres em M&A estratégico cai para 30% até esse ano. Por outro lado, né, vendo ali no nível associadas, as mulheres já representam um pouco mais, com 50% de M&A. Então, o cenário também que é similar em VC e em Private Equity. Mas assim que a gente vê que, apesar desses desafios que são peculiares às mulheres, como a Carlinha bem destacou, né, também a gente precisa reconhecer que a liderança feminina tem se mostrado uma alavanca de impacto em negócios, tanto pela diversidade de perspectivas, quanto pela habilidade de gerenciar transações complexas, né, e no Tozini aqui a gente tem muito orgulho de contribuir com esse movimento. E eu queria aproveitar e perguntar para a Dani, qual a principal barreira das mulheres que assessoram as transações de M&A? Como que vocês percebem que são as principais barreiras? Boa pergunta. Eu tenho algumas hipóteses sobre qual ou quais seriam as principais barreiras para as mulheres que assessoram transações de M&A. Mas, tendo em conta os dados do relatório, eu prefiro falar não das barreiras, mas das condições desse contexto transacional, que, em teoria, impediriam que essas mulheres tivessem uma participação majoritária ou até mesmo igualitária na assessoria do M&A. Então, se os dados falassem, e eu acredito que eles falam, e a gente desenhasse uma trajetória dessas profissionais, tendo em conta essas condições, que eu vou chamar aqui de adversidades, tá? Do mundo transacional. Como se fossem aquelas curvas, montanhas, obstáculos que a gente passa ao longo de qualquer jornada. As mulheres, elas se destacam em relação aos homens, só que enquanto associadas. Essas condições adversas, quais que são, né? Então, é muito o que você falou, Maria. São transações cross-border, são transações maiores que 500 milhões, são transações envolvendo M&A estratégico, ou seja, nessas transações estratégicas, high-end, que envolvem outras geografias, ou seja, que exigem um alto grau de dedicação, conhecimento, alta performance dos profissionais, as mulheres elas têm uma participação maior ou praticamente igual ao dos homens, porém enquanto são associadas. Então, quando vemos o recorte das sócias, esse jogo vira e nessas mesmas condições a participação das mulheres diminui. Então, esse funil de conversão, ele parece ser muito mais apertado para elas, né? Então, a Inayá vai detalhar um pouco mais esses dados, mas até para trazer uma curiosidade para vocês, a gente fez esse mesmo relatório para o mercado ibérico, que a gente também atende, né, no TTR, e a desigualdade, por exemplo, na Espanha, que é um mercado transacional super movimentado, né, tem muitas transações acontecendo ali, é ainda maior a desigualdade. Então, por exemplo, no M&A estratégico, as sócias elas têm uma participação de 15% na assessoria dos deals, metade do que no Brasil, né? Então, essa discussão realmente ela é muito mais complexa e ela envolve justamente muitos pontos, como a Carla também mencionou, de características culturais e etc. Bom, complementando a Dani, então, com os dados, né, nas transações de M&A, quando olhamos para mulheres associadas que participaram, percebemos que elas têm uma presença maior que os homens, né, como a gente já falou anteriormente, mantendo uma média estável de 51% nos últimos 3 anos. Quando a gente fala de grandes transações eu digo acima de 50 milhões de reais, a participação feminina é um pouco menor, em torno de 48%. Ainda é um número equilibrado, mas é inferior nesses dias de maior porte. Já em transações menores, abaixo dessa faixa, né, abaixo de 500 milhões, acontece o contrário. As mulheres associadas representam 51% da participação. E quando olhamos para operações cross-border, onde o Tozini, inclusive, tem uma atuação bastante forte, o cenário é semelhante ao geral das operações em nível de associados, com pelo menos 52% de mulheres atuando nessas transações. Eu achei muito interessante essa análise, essa perspectiva associadas versus sócias, né? Porque realmente a gente vê aí, consegue enxergar essas barreiras. Mas a verdade é que
a presença crescente de mulheres em cargos de liderança e em posições estratégicas, ela acaba trazendo mudanças significativas para as operações de M&A. Como mesmo a Maria já mencionou, a gente tem estudos aí que mostram que a diversidade de gênero em equipes de liderança, ela pode até aumentar a inovação, melhorar a tomada de decisão, por conta dessa variedade de perspectivas e abordagens estratégicas. E as mulheres líderes, elas tendem a adotar estilos de gestão que promovem a colaboração, a comunicação aberta, o que acabar sendo crucial, né, durante uma negociação complexa de M&A. Além disso, a inclusão de mulheres, né, em posições estratégicas, ela pode levar a uma maior atenção para fatores ESG, e que está se tornando cada vez mais importante, né, nas avaliações de risco e valor das transações. Então, essa abordagem mais holística e consciente pode acabar resultando em transações mais sustentáveis e bem-sucedidas no longo prazo. A diversidade de gênero acaba também melhorando a reputação da empresa, né? Atrai talentos mais variáveis, mais variados, fortalece relação com stakeholders, que acabam vendo um valor maior em empresas que são comprometidas com a inclusão. Então, na medida em que mais mulheres assumem papéis de liderança, as operações de M&A também vão se tornando mais alinhadas, né, com essas expectativas de responsabilidade social corporativa e ética nos negócios. Então, basicamente, resumindo, a gente vê que a presença de mulheres em cargos de liderança não promove só um ambiente mais inclusivo, mas também pode impulsionar o sucesso das operações de M&A. Uma visão otimista, e eu quero acreditar que esses dados que vocês trazem deixam muito claro que mulheres de alta performance não faltam no mercado, né? Quero eu acreditar e torço para que, à medida que essas associadas que estão tocando as grandes operações, as operações mais complexas, à medida que elas evoluam na carreira e assim se tornem-se sócia, isso também acabe impactando o percentual das transações, em termos de transações complexas, e como o percentual de gênero se distribui. Eu entendo como eu faço parte de grupos de mentoria e eu acredito que contribuir para uma atuação mais equitativa significa promover iniciativas como mentorias, dar mais visibilidade a líderes femininas, né? E, claro, criar políticas também que apoiem o crescimento profissional das mulheres em todas as fases de desenvolvimento da carreira dela, né? Eu achei excelente essa conversa, esses dados que vocês trazem, porque os dados sim falam, né? E ele fala que a gente tem ainda um longo caminho a percorrer, mas a excelente notícia é que as mulheres de alta performance estão aí no mercado e o que a gente precisa é dar espaço para que elas tenham visibilidade. É isso, Maria, e a gente está percorrendo esse caminho juntas, né? E infelizmente a gente, né, está chegando ao final de mais um episódio. Acho que uma conversa aí com dados muito interessantes. Poderíamos ficar falando mais tempo, mas de qualquer forma, enfim, gostaria aqui de agradecer, né? Acho que foi muito rica essa discussão para mostrar, né, como essa importância da diversidade de gênero que traz novas perspectivas aí. E agradecer muito as nossas convidadas, Daniela e Nayá, que trouxeram aí contribuições fundamentais, né, para inspirar também essa próxima geração que está vindo, inspirar aí a formação de novas líderes, né, e promover um ambiente de negócios mais inclusivo e dinâmico. Também agradecer, né, logicamente, a TTR, essa nossa parceria de sucesso. E, enfim, acho que foi um episódio aí que proporcionou insights bem valiosos. Bom, a conversa está ótima, mas a gente precisa encerrar por aqui, o nosso tempo é limitado. Em nome do escritório, quero agradecer a equipe TTR, em especial a Daniela Leão, Customer Service Manager da TTR, e a Inaya Celistre, Research and Business Intelligence Team Leader, Brasil e Portugal, que trouxeram valiosos insights para a gente sobre os avanços e os desafios da igualdade de gênero no mercado de fusões e aquisições do Brasil. Recomendo a todos que acessem esses dados, os relatórios do TTR, se debrucem sobre esses dados, que ali tem informações valiosíssimas
sobre como anda o desenvolvimento das mulheres no mercado transacional. Obrigada a todos e obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, gente. Foi um Obrigada. prazer. Foi um prazer, gente.